Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto interessante, que é quando Jesus deixou demônios entrarem nos porcos, né? Tá lá nos evangelhos, você vê que Jesus foi a Decápolis, né? As 10 cidades, encontrou o endemoniado de Gadareno e ele expulsou os demônios dele, né? E depois aqueles demônios disseram que era uma legião, né? E decidiram pediram a Jesus para que fossem para os porcos, uma manada de porcos. Foram naquela manada de porcos e se lançaram no precipício, né, e mataram aqueles porcos. Bom, alguém poderia dizer assim, que é isso? Jesus mandou porque os judeus estavam criando porcos, então os judeus não poderiam criar porcos, por isso que Jesus mandou. Não é essa a ideia, né? É até uma ideia assim que sai naturalmente, mas não é essa a ideia. Você tem que entender que eles estavam em Decápolis, né, que eram cidades de gregos, né, de gentios, e existia naquele tempo sacrifícios de animais, né? Assim como em Israel se sacrificava ovelhas, né, aves também para o Senhor, também os outros povos também sacrificavam animais, entre eles touros, né, e outros, né? E um dos animais que era sacrificado, que jamais seria sacrificado no templo de Deus, né, mas embora tenha sido depois, por, se não me engano, Antíoco Epifânio, que como profanou o templo de Jerusalém, né? São os porcos. Os porcos eram considerados animais imundos, são considerados até hoje pelos judeus animais imundos. E esses animais imundos, eles jamais poderiam ser oferecidos como sacrifício a Deus, né? Mas esses porcos eram oferecidos como sacrifício aos ídolos. Porque quem poderia oferecer um touro, por exemplo, seria um homem muito rico, que era um animal caro de se cuidar. Mas um porco já era um animal que se produzia mais facilmente, se reproduzia facilmente, então poderia ser criado em grandes quantidades e que o povo poderia comprar aquele animal e oferecer como sacrifício. Então aquela manada de porcos não era só para alimentação, era provavelmente, pelo que tudo indica, também dedicada ao sacrifício, até porque quando os porqueiros ouviram que Jesus tinha feito, que expulsou os demônios entraram naqueles porcos, os demônios jogaram aqueles porcos no mar, eles deveriam estar preocupados que Jesus estava atrapalhando o negócio deles, que era o negócio de vender porcos para o sacrifício no templo pagão, sacrifício a demônios. Então aqueles porcos foram, na verdade, tomados por aqueles demônios e jogados no precipício, porque eles já estavam destinados pelos porqueiros a serem vendidos para sacrifício. Por isso que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, né? Porque fazendo assim, né, aquelas pessoas não poderiam perceber o seu erro e tomaram uma posição como tomaram. Eles escolheram continuar com a sua idolatria, apesar de ver o milagre que Jesus fez, e rejeitaram Jesus. Percebe? Então ali não tá ligando que os porcos são maus ou não. Tem uma coisa ali, um componente importante, que é o da idolatria que seria usado ali, né? Bom, os demônios, na verdade, eles pediram o que já estava dedicado a eles. Temos pessoas hoje, inclusive, que criam, por exemplo, animais como cabras, bodes, né, especialmente de cor preta, né, para que sejam dedicados a sacrifícios, né? Então era uma coisa mais ou menos semelhante que acontecia ali, né? E devemos entender que Jesus, ele era o Deus verdadeiro, né? O Deus verdadeiro, e que o único sacrifício que ele pede, na verdade, é o nosso culto racional, que não é, na verdade, nenhum sacrifício, né? O sacrifício foi ele que deu. E nós temos simplesmente que reconhecer que ele nos salvou, nos curvar a ele e sermos fiéis a ele. É só isso que ele quer, mais nada. Tá? Então, meus amigos, Jesus deixou demônios entrarem nos porcos, sim. Mas por quê? Porque aqueles porcos estavam destinados a cultos pagãos sem finalidade de adoração. Não era ao Deus verdadeiro, né? E não era somente uma questão de manutenção daquele povo, era uma questão voltada também para vários templos que existiam naquelas 10 cidades, que faziam esse determinado tipo de culto, onde sacrifício de porcos era muito comum. Bom, espero que tenha esclarecido isso um pouco. Que Deus abençoe rica e abundantemente.